Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 para todo o estado do Rio Grande do Sul, através do Sistema NET. E também para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar com a programação Real Time da RDC TV através do nosso site, rdctv.com.br. Você acrescenta a barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação ininterrupta Real Time da RDC TV. Se você optar, estamos com lives de todos os programas da RDC nas redes sociais, né? O Twitter, YouTube e também no Facebook. Lembrando sempre que pelo Facebook você manda o seu recado e participa conosco. Além do Facebook, você pode também mandar o seu recado através do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Repito, 999 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp. Estamos começando o Virando o Jogo, que hoje tem aqui na bancada para o nosso debate, Vitor Bleide Moraes. Bem-vindo novamente ao programa, Vitor. Muita alegria. Ótimo. Vai precisar o Grêmio muita alegria para jogar, seriedade, mas jogar. Quem é que dizia? Bom, depois a gente vai falar, eu acho que era o Filipão. Pedro Oliveira, tudo bom, Pedro? Diretamente do RDC Esporte, com o Paulo Brito e o Ribeiro Neto, para cá, para a bancada do Virando o Jogo. Vem para cá, com uma honra. Muito obrigado. Bruno Flores. Tudo bem, Rogério? Bem? Gostei dessa camisa aí, Bruno. É? É. Que é para jornada da noite já. Combina com a tatuagem. É? Combina com o quê? Combina com a tatuagem, né? Ah, tá certo. Não aparece tá muito aqui. Não, essa é a camisa oficial da Rádio Grenal, Rádio né? Grenal, pronto para a noite já. Grêmio e Palmeiras e Com Grêmio. certeza essa cor o preto tem sugestão do Paulo Sérgio Pinto. Com certeza. Paulo Sérgio Pinto. Lembra disso, Vitor? Na época da Rádio Pampa? Lembro. Eram sim. os homens de preto, Paulo Sérgio Pinto falava. Né? E na ponta esquerda está ali pilotando o nosso WhatsApp, o Diogo Rossi. Boa tarde. Tudo bem, Diogo? Tudo certo. Tranquilo? Sempre calmo, sou um cara calmíssimo. Não estou falando se está calmo, estou perguntando se está tranquilo para o jogo de hoje. Não, eu já disse ontem sobre o Inter e falo hoje sobre o Grêmio, tá fora. Os dois estão fora. Bom, aí tu só está indo ao encontro do que eu já falei, que iam nos dar a final da Copa do Brasil e nos tirar a semifinal da Libertadores. Mas foi a gente que se tirou da semifinal, né? O Grêmio com um jogo ridículo que fez em Porto Alegre contra o Palmeiras e o Inter com aquela pataquada contra o Flamengo, dando duas barbadas para o Flamengo fazer o gol, né? Mas iam nos tirar de qualquer maneira. Não iam deixar a gente ficar com final de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. O Inter já havia eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil. O Flamengo já tinha sido eliminado pelo Atlético Paranaense. E aí, Grêmio e Internacional eliminando novamente Palmeiras e Flamengo de uma competição ainda mais continental. Né? Mas eu tenho esperança ainda. Confesso que eu tenho esperança que o Grêmio faça um grande jogo hoje, que o Internacional faça o que fez, por exemplo, contra o Palmeiras ou contra o River Plate nos jogos em Porto Alegre e possa passar por cima de tudo e de todos aí e conseguir a classificação. Eu também compartilho desse otimismo. Eu acho que a dupla Grenal cresce muito nesses momentos, que são adversários espetaculares, né? O Palmeiras, um timão, Flamengo com um ataque fabuloso. Mas eu tenho a impressão que tanto o Grêmio como o Inter, quando enfrenta grandes jogos, eles crescem muito. Né? Quando pegam um time pequeno, relaxam. Hoje eles vão entrar, o Grêmio vai entrar muito focado hoje no jogo contra o Palmeiras e o Inter amanhã, com apoio de toda a torcida, né? Recorde de público no Beira-Rio, certamente vai crescer muito e seguramente teremos um Grenal
Eu tenho uma tese de que o Grêmio, em Palmeiras, né, a gente fala, na casa do Palmeiras, o Grêmio, eu não acredito que o Grêmio vá conseguir fazer na casa do adversário, na casa do Palmeiras, o que não fez em Porto Alegre. Ou seja, é muito mais difícil de fazer na casa do adversário do que fazer em casa. O Grêmio tinha a posse de bola, mas ter a posse de bola não significa fazer um bom jogo. Ele não conseguiu converter a posse de bola a finalizações e, consequentemente, gols e chegadas no ataque. E não teve uma boa atuação. Trocou a bola, tinha a bola, mas não teve uma boa atuação. E o Palmeiras é um time que está acostumado a se defender. O Grêmio não vai, na minha opinião, ir até São Paulo, no Pacaembu, conseguir fazer aquilo que não conseguiu fazer em Porto Alegre. Para mim é simples. Se não fez em Porto Alegre, não vai conseguir fazer em São Paulo. É um jogo completamente diferente, né? Tudo que o Grêmio não conseguiu fazer aqui, pode fazer lá. O Grêmio mas é muito mais teve difícil. posse de bola, mas não criou. Quem sabe chega lá e consegue. É uma questão, jogo completamente diferente. Eu lembro daqueles clássicos dos anos 90, os clássicos Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio tocou 5-0 aqui em Porto Alegre. Aí chegou lá em São Paulo, fez 1-0 com o Jardel. Isso. E depois tomou 5 gols numa sequência. Se tivesse mais um minuto de jogo, perderia por 6-1. Então, esses jogos são incríveis, são clássicos, não tem nada previsível. Eu acho que o Grêmio vai crescer muito hoje e o Inter amanhã também vai ter todo o seu potencial para reverter esse jogo. A tendência é que o Renato não mude o time, né? Pelo menos em peças, mas eu acho que o principal que pelo menos o Renato precisa ajustar de alguma forma para o jogo de hoje é a terminação das jogadas, né? Porque precisa fazer gol, não pode ficar rondando a área do adversário sem oferecer riscos, criando poucas chances, ou então fazer o que fez no Grenal, por exemplo, que começou a levantar a bola pro André. O Everton, o destaque individual pelo lado esquerdo, cruzava a bola pro André. Também não pode ser assim. Então, apesar de não ter mudanças no time, o principal fator que o Renato precisa alterar é a objetividade do time. Tem que ser terminal. O homem do jogo hoje vai ser o André, né, Pedro? Qual é a informação que tu trouxesse há pouco no RDC Esporte? Que o André já marcou 2 vezes no Pacaembu. Contra quem? Contra o Palmeiras. Quem sabe, né? Vem uma inspiração, aquela inspiração. O último jogo fora de casa na Libertadores, o André marcou 2, né? Só que o Grêmio nunca venceu o Palmeiras no Pacaembu, né? Também. Na história. Nunca. Se vencer, vai ser a primeira vez na história que vence o Palmeiras. Muito difícil, né? Você tem que vencer um adversário que você nunca venceu, você está atrás do placar. E é curioso isso porque, no histórico, o Grêmio tem vantagem em mata-mata de Copa do Brasil e de Libertadores em relação ao Palmeiras, sem vencer no Pacaembu. Curioso. Os dados estatísticos, eles estão aí, né, mais para isso, porque a gente fala, a gente analisa, mas daqui a pouco o Grêmio ganha a primeira, ou então o Grêmio é eliminado, né? E aí já muda toda a estatística. Historicamente, se nós tivéssemos feito assim, na tabela de classificação da Libertadores, o Palmeiras tivesse passado para o lado do Inter e o Flamengo tivesse passado para o lado do Grêmio, historicamente o Palmeiras é um freguês do Inter e o Flamengo um freguês do Grêmio. Os números mostram isso. O Grêmio tem muita dificuldade de vencer o Palmeiras em jogos na vida. O Palmeiras tem muito mais vitórias contra o Grêmio do que o Grêmio contra o Palmeiras. E o mesmo invertido. O Flamengo venceu mais o Inter do que o Inter venceu o Flamengo. Qual foi o jogo que o Everton fez um gol lá em São Paulo contra o Palmeiras? Copa do Brasil 2016. Foi 2016. Isso. O Grêmio passou. Ele veio do banco. O Grêmio foi campeão. O Everton saiu, fez o gol e o Grêmio foi campeão. O Grêmio saiu perdendo aquele jogo. Jogou o jogo com o segundo goleiro, que era o Bruno Grassi, que o Marcelo Groy tinha se machucado no primeiro jogo aqui. E aí, dentro dos 90 minutos, o Bruno Grassi se machuca e entra o Léo Jardim, que está no Lille, da França agora. E aí o Everton entra, o Grêmio consegue tirar o Alione do jogo, ele é expulso, dá um carrinho no Ramiro, se não me falha a memória, e toma o cartão vermelho, e aí o Everton faz o gol. Curiosidade sobre esse jogo do Palmeiras contra o Grêmio, que o Rogério rememora, só tem um jogador daquele jogo que vai jogar hoje. Curioso, né? Thiago Santos, do time do Palmeiras.
E ele era titular na época e agora ele é reserva do Palmeiras. E do Grêmio vários, a começar Do pelo Grêmio, Everton. Sim. Agora eu queria saber se não me quem... engano, são 3. Maicon, os 2 zagueiros, Kahneman e Jeromel. E o Everton. E o Everton. Mas o Everton não começou como E o titular, Luan? né? Não, Como tudo bem. tu trouxe. Mas sim, mas como titular. Ah, como tá, titular. Porque o Everton Entendi, não era entendi. titular naquela oportunidade e o Luan não é titular agora. Tá, te entendi. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, estilo Zé Aldo Pinheiro. Um abraço para o meu querido primo José Aldo Pinheiro. Arbitragem de hoje, Grêmio e Palmeiras. Néstor Pitana. Aquele que não consulta o VAR. Depende, né? Se não precisa, ele não Não, consulta. ele não consulta. O VAR pode dizer alguma coisa para ele, nós vimos recentemente isso. Tá? O VAR pode falar e ele pode desprezar o VAR como fez. Qual foi o jogo que ele fez isso? Nós vimos. Agora, Ele recentemente. cumpriu a regra em Inter e Nacional e Flamengo e Emelec. Flamengo e Emelec. Foi Ele que apitou desses 2 jogos. Flamengo e Emelec, foi nesse aí. O pênalti que ele deu, aquele do Rafinha, não foi contra o Emelec? Isso, nesse jogo aí. Nesse jogo aí que ele deu o pênalti pro Flamengo. Essa é a minha preocupação. E amanhã em Porto Alegre aqui o mesmo árbitro do jogo do Grêmio contra o Palmeiras na primeira partida, Patrício Lustô, o argentino. O que apitou aqui, a vitória do Palmeiras? Isso, Patrício Um Lustô. árbitro meio fraco, né? Na minha opinião, eu vi ele sem... Não digo que ele é fraco no ofício dele como árbitro. Eu acho que ele é fraco como um gestor do jogo. Ele não conseguiu controlar a partida durante o jogo. Tanto que o Felipe Melo foi expulso. E me chamou muita atenção o Felipe Melo na saída do jogo, falando que o árbitro chegou para ele e falou que... Felipe Melo, você foi um senhor... Tá, e por que expulsou então? Não faz muito sentido. Você foi o quê que ele disse? Ele falou, você foi um senhor, você foi um gentleman, porque se comportou muito bem durante o jogo. Tá, e por que expulsou então? Mas é pela jogada. Não, mas daí tu dá a trégua, né, pro jogador. Mas se o jogador fez uma falta de cartão, por mais gentleman que tenha sido dentro de campo, ele tem que expulsar. Eu acho que o critério não foi dele pro adiante, jogo né? não foi o melhor, né? Eu acho que o Patrício Lustô fez uma arbitragem bem ruim em Porto Alegre. Curioso, né? Porque ele tinha sido um bom árbitro até pouco tempo, né? E tinha feito bons jogos. O mesmo árbitro me surpreendeu muito do jogo do Inter da ida, o Roberto Tobar. Tinha apitado a final da Copa América, tinha ido muito mal, né? Na final da Copa América, na minha visão. Apitou no lugar do Pitana, né? O Pitana não apitou por conta daquela confusão toda que a AFA gerou. Aí botaram o chileno para apitar, o Tobar. Eu quero realmente estar enganado. É verdade que nós terminamos facilitando para os nossos adversários, sejam eles de dentro ou de fora de campo. Tá? Grêmio Internacional, os dois terminaram facilitando. O Grêmio por perder em casa e o Internacional por desestabilizar-se daquela maneira no Maracanã e tomar o segundo gol. Agora, eu quero realmente estar enganado. Eu entendo que tanto o Grêmio lá em São Paulo quanto o Internacional amanhã aqui em Porto Alegre tem condições de modificar essa situação. O que me preocupa muito são essas arbitragens no mundo do futebol, consciente ou inconscientemente para os árbitros. Isso realmente me preocupa. Eu já vi várias arbitragens contra Grêmio, contra Internacional, dentro de Campeonato Brasileiro, dentro de outras competições, onde os nossos times foram eliminados. Os torcedores estão aí, isso está na memória de todo mundo. O Grêmio contra o Palmeiras, o Internacional contra o Flamengo e contra outros clubes do centro do país. Corinthians. Bom, a mais emblemática talvez tenha sido essa de 2005 do Internacional com o Corinthians. Mas tem várias outras. Então, eu tenho, e manifestei isso e manifesto há muito tempo, o mundo do futebol não quer Grêmio e Internacional disputando essa semifinal da Copa Libertadores. Eu não tenho dúvida a respeito disso. O mundo do futebol quer colocar... Assim como a Conmebol queria River e Boca. Mas eles ficaram mais facilitados lá porque pegaram adversários mais frágeis no enfrentamento, né? LDU e Cerro. No ano passado teve um caso curioso, né? Do Galhardo, que veio aqui na arena e entrou no vestiário quando não podia entrar, não existia nenhuma segurança e
E o que fez a Conmebol? Deu alguns jogos de punição pro Galhardo. Uma punição ridícula, esdrúxula. Então, é isso. Infelizmente, quando você movimenta muito dinheiro, e isso não é só no futebol, mas é também no futebol, quando você mexe com muitos interesses, os lados mais fracos são os que sofrem. Aí tem que ter uma superação, por isso que eu espero que o Grêmio hoje e o Internacional amanhã consigam realmente essa superação e que passem por cima de tudo e de todos. Passem por cima, facilitaram nos jogos de ida. Facilitaram, tanto o Grêmio quanto o Internacional facilitaram. Agora, vejo que os dois têm condições de recuperação, mas me preocupa muito aí já esses árbitros aí que estão escalados para cada um pela sua característica. Um por ser muito bom. Os dois são argentinos, né? Agora, eu fico impressionado, Rogério, o VAR aqui no Brasil está numa fase muito incipiente, porque tu vê, às vezes eu vejo jogos na Europa que o VAR é acionado o VAR aciona o árbitro 3, 4 vezes e eles dificilmente erram. E aqui mesmo com o VAR há erro. Então tem 3 árbitros, tem árbitro, tem os auxiliares, tem mais o árbitro auxiliar lá dentro do campo, tem 3 lá dentro da cabine e assim mesmo ainda muitas vezes permanecem os erros. O que vocês acham que é mais possível de erro? O árbitro de campo ou a tecnologia do VAR? O que é mais possível e passível de errar? Eu acho que é mais passível de errar o árbitro dentro de campo. Ele tem que saber. Eu acho que o árbitro dentro de campo ele tem que saber justamente com o VAR tirar o erro que ele cometeu dentro de campo. Eu acredito que o VAR serve para isso. Eu entendo que o VAR ele tem que ser acionado quando ele entende que o VAR tem que acionar o árbitro quando ele entende que o árbitro errou, ou que alguma coisa passou desapercebida, como um impedimento, uma falta. Então o VAR está ali para tirar o erro do árbitro. Então é muito mais fácil o árbitro errar do que o VAR errar. Só que ele também tem que saber usar o VAR, por exemplo. Um empurrão pode ser muito diferente em um tempo real do que numa câmera lenta, olhando uma lente do jogo, da câmera do jogo. Então o VAR está ali para ajudar o árbitro, mas ele tem que saber usar também, né? O que não pode, né? Não pode usar a câmera lenta no VAR, né? Proibido. Só se usa a câmera lenta para a zona de contato, quando tu não sabe aonde tocou. Sim. Se tocou nas costas ou se a bola estava em um lugar que não deveria estar. Por exemplo... Mas a intensidade tu não pode avaliar com câmera lenta, né? Eu te entendi, só estou complementando porque é uma questão que os árbitros não podem fazer. Por exemplo, aquele lance do Paulo Guerreiro, até que saiu o vídeo da Conmebol, de que o Guerreiro disputou a bola e a bola bateu na mão do Rodrigo Caio. Aquele lance, a gente tem que medir a intensidade porque e se houve a câmera lenta, porque a intensidade de que a bola bate no braço muda. Ali a câmera lenta foi para a zona de contato, né? Que é o que pode, né? A intensidade não pode. Mas tu avalia a intensidade eu acho que deveria, da bola batendo. Acho que deveria, mas não pode. Né? Tu avalia a intensidade, naquele momento tu avalia a intensidade da bola batendo no braço. Porque se a bola só difícil, resbala no braço, tu não dá pênalti. Mas se ela muda a direção, tu dá pênalti. Depende, na minha visão depende, mas eu te entendo, O que dificulta também a arbitragem, muito e muito mesmo, são os jogadores artistas, né? Que estão sempre arrumando Mas aí o VAR entra também para isso. Né? O VAR entra para isso. Eu não sei se eu sou capaz de afirmar qual que é mais passível de erro, se é a tecnologia ou a mão humana. Mas eu acho que talvez o mais próximo que a gente pode ter de um erro de arbitragem hoje com o VAR é a não utilização correta do protocolo, do processo. Se determinado lance, o árbitro muda a decisão especificamente porque o VAR chamou. Porque o VAR entende que tem uma outra interpretação. Porque no fim das contas, a decisão ela sempre é do árbitro de campo. Então, não adianta, por exemplo, se tem um lance de jogo, vou citar o lance do Guerreiro aqui que os nossos colegas já trouxeram à tona. Se, por exemplo, o árbitro de campo marca o pênalti, ele dá o pênalti porque, olhando a bola, olhando a intensidade, velocidade do jogo, composição da jogada, ângulo de visão, ele entende que é pênalti. A arbitragem do VAR na sala não entende assim, e aí chama ele.
E aí ele muda de conceito especificamente porque o VAR chamou. E não porque ele deixa de levar em conta o que ele viu na hora da jogada. Eu acho que o erro do processo e o protocolo talvez seja o mais passível de erro, que é mais ou menos uma união das mas se o VAR chamou para analisar que de repente não foi aquilo que o árbitro de campo viu, e ele concorda com o VAR, ele está corrigindo um erro que seria dele. Depende, porque pode ser um lance de interpretação. Tá, mas sempre a palavra final vai ser dele, que foi o que aconteceu nesse exemplo que o Pedro trouxe, que nós debatemos ontem, na exaustão aqui, do lance do Paulo Guerreiro com o Rodrigo Caio, que não é só a intensidade que é avaliada, é o movimento que é feito. Sim. E que foi isso que o VAR disse para o árbitro de campo. Há um movimento da mão, um movimento que o VAR não considerou natural. Há um movimento. E o árbitro de campo não considerou essa observação do VAR. Ou entendeu que era normal o movimento feito pelo braço do Rodrigo Caio. Aí é mais ou menos onde eu queria chegar. Não sobre esse lance, mas é mais ou menos isso. Ele levou em consideração, então, mais o que ele viu no momento do lance do que a própria imagem do VAR. Eu acho que isso é mais correto do que ele ignorar o que ele viu para buscar argumento no que o VAR está vendo com câmera lenta. E aí eu não posso dizer o que o árbitro vai levar em consideração, porque ele está na cabine ali, né? Enquanto a gente não tiver esses diálogos pós-jogo, a gente nunca vai saber. Mas a gente não vai saber se o cara está olhando na câmera lenta e se ele está avaliando só a intensidade ou se ele está avaliando. Não, na câmera lenta, como disse o Diogo, eles não podem avaliar. Exato. Aí a gente só vai saber se um árbitro leva esse ou não em consideração eles podem observar, e aí em câmera lenta, o movimento. O movimento? Não pode. Não, a intensidade não. Não pode. É só a zona de contato. O movimento também não, Sim, mas é a zona de contato, exatamente. É só o lugar. Ele só pode usar a câmera lenta para dizer assim, bateu na barriga ou no braço. Então, foi no braço. Câmera lenta, agora não pode mais. Foi isso aí. O VAR avaliou que bateu no braço. Isso, na câmera lenta. E a na partir câmera daí lenta. ele tem que botar o jogo lance normal, exatamente, e no lance normal o VAR considerou que houve o movimento. Um movimento que foi anormal do Rodrigo Caio. E o árbitro em campo foi lá conferir e continuou com a sua opinião. Tá? Então, nessa questão de interpretação... É que ele tem duas visões, né? Ele tem a visão do momento real e da tela, né? A chance dele acertar se torna maior, em tese. Em tese. Na verdade, ele tem um ângulo de visão a mais do que quem está na sala do VAR. Em tese também, né? Não. Em tese. Ele não, tem... na prática ele tem. Ângulo de visão ele tem um só. Mas é o que o VAR mas ele tem todos os do VAR também, para análise. Não, tudo bem, mas eu digo, ele, árbitro de campo, ele só tem um ângulo de visão. Sim, mas é que a visão o VAR não tem o dele do campo. O VAR não tem o dele, mas o VAR tem vários outros que ele não tem. Não, então mas se ele vai assistir, ele vê todos os outros e mais o dele. Ok, aí ele vai ficar com a convicção dele. Ou então, como o Pitana fez nesse jogo do Emelec com o Flamengo, que ele não quis nem ir consultar o VAR. Mas é que aí que tá, é que essa é uma parte da regra que a gente tem que entender. A regra é a seguinte, no VAR real, não VAR brasileiro, a gente tem que esquecer o VAR do Campeonato Brasileiro. Tá, mas nós estamos falando no VAR da Libertadores. Conmebol. Isso. Qual é a regra? Se o árbitro de campo diz que foi pênalti e o VAR diz que não foi pênalti, e naquela conversa rápida ali, ele diz assim, eu achei pênalti, por quê? Isso, eu achei isso, aquela coisa tal. E aí fica aquela coisa, e aí, o que nós vamos mudar? A regra está bem clara, vale o que foi dado no campo. Não, isso mas tranquilo. O árbitro também não é obrigado a ir na cabine do VAR. Não é obrigado. Tanto que nesse lance do Internacional, é bem claro que o árbitro, o chileno que estava no VAR, diz, eles têm essa conversa que disse o Diogo, essa conversa preliminar, e aí diz assim, eu te convido a assistir. Por quê? Porque a convicção do VAR era de penalidade máxima. E a do árbitro de campo não. Mas o árbitro não tinha. Se fosse essa convicção, seria a atitude do Pitana. Não vou nem olhar. Amigo, não vou nem olhar. Entendeu? Se uma pessoa te passa a convicção, tu vai pelo menos tentar ver. Pelo menos levar em consideração. Mas aí o Pitana se o Pitana tem a convicção lá de que não foi, que
Foi o que aconteceu, ele Mas desprezou a observação. Daqui a pouco, é que eu não sei o áudio do jogo do Pitana, né? Esse a Conmebol não liberou. Mas daqui a pouco o árbitro do VAR diz pro Pitana assim: olha, eu não tenho certeza se foi pênalti. Se um cara me diz no microfone, eu não tenho certeza, eu vou até o final com a minha Não, opinião. ele pode nem ter dito isso. O árbitro do VAR pode ter dito outra coisa. Pode simplesmente Não, mas ter eu tô dito dizendo da insegurança. Se o VAR Não, te tudo passa a bem. insegurança, tu nem vai. É que a gente está cogitando essa atitude do Pitana no jogo do Flamengo com o Emelec, no sentido de que sempre o VAR tem que dizer alguma coisa para ele, Para o árbitro de campo. Para mim o VAR tem que ser muito direto para o árbitro ter capacidade de parar tudo que ele está fazendo para ir lá, senão não atrapalha. Porque o Pitana não ficou nem muito tempo com o VAR no ouvido falando. Não, acho que ele fica um minutinho conversando, e daí depois ele confirma o pênalti, tanto que demora até a batida. Mas é aquela coisa. Porque o VAR pode chegar e dizer assim, nada a contestar, correto. É, claro, pode ter dito isso. Mas eu acho que no caso do Flamengo com o Emelec, eu lembro de ele conversando e aparentemente o VAR discute dele, né? Tira a certeza da cabeça dele por alguns segundos e depois ele... Nós vamos falar bastante de Internacional amanhã, porque amanhã é a data do jogo do Internacional, vamos trazer de novo Flamengo, Emelec, essa história, porque também foi muito interessante. Ué, o que houve aqui? O que houve com o meu Face aqui? Caiu a minha internet? Sumiu, mas nós continuamos, né? Sim, continuamos. Só que, deixa eu ver o que houve aqui. Agora, eu recomeçando, vamos ver se eu consigo pegar as mensagens aqui do... Ok. Quem é que estava conosco aqui? Deixa eu ver. O que é, Vitor? Que tu quer aí? Tu tá brigando com o teu celular, tu não consegue tirar? Dá que eu tiro o áudio aqui do teu celular. Não. Eu tirei das notificações e não tirei do áudio. O Mauro Souza, eu não sei a que ele está fazendo referência, ele diz aqui, falou tudo, verdade, não sei em relação a quem ou ao que ele está fazendo essa referência. O João Feijó, como gremista torcerei sempre, mas com André, Maicon e Cortez é praticamente impossível. O João Feijó já está mandando a corneta. O Mauro Souza está dizendo aqui, os dois estão fora, culpa do tricolor da insistência do Renato com o André e do mau futebol jogado contra Flamengo e Palmeiras. Mauro, você não tem fé, Mauro, tenha fé, tá? E ele está pedindo que é para abrir o olho também, pois quem jogou bola sabe, temos fatos novos e todos sabem. O fato novo na Copa do Brasil, que ele deve estar fazendo referência, não é em relação ao jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense, né? Deve ser Rogério Ceni em relação a Internacional e Cruzeiro. Até sobre isso, para não perder o fio da meada, o lateral direito do Cruzeiro, Orejuela, foi convocado agora há pouco e está fora do jogo contra o Inter aqui em Porto Alegre pela Copa do Brasil, dia 4 de setembro. Um bom lateral. Lateral direito titular do... É um jogador de força também. Vai jogar o Edilson. Vai ser expulso, né? Ex-Grêmio, vai jogar o Edilson Vai ser expulso. O Edilson, cada enxadada é uma minhoca, vai ser expulso. Bom, o nosso WhatsApp, lembrando, se você quiser mandar o recado pelo WhatsApp, 999 33 98 94. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para continuar analisando um pouco mais em detalhes agora a equipe do Grêmio para esse jogo de logo mais no estádio do Pacaembu, 21h30, Grêmio e Palmeiras pela Libertadores da América. Banrisul Digital. Banrisul é o grande banco do Sul e o Banrisul tem o Banrisul Digital. É um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança para você que é cliente do Banrisul, evidentemente. Se você utiliza o Banrisul Digital, sabe o quanto facilita a sua vida nas operações com o banco, ou em operações bancárias também, como transferências e tudo mais. Então, se você não baixou ainda o aplicativo, baixe o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós voltamos em seguida com o Virando o Jogo. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência
Yamir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Um grande abraço. O Bruno Flores estava lembrando aqui, né, durante esse comercial do projeto Conexão de Ideias, da FEComércio, do Sesc Senac, que o João Garcia tinha nos perguntado era sobre palestra da Monja Coin, né? Então tá aí. Um grande abraço para o João Garcia. Temos que trazer, ô João, dá um jeito de vir aqui no programa. Eu sei que você está morando longe e tal, mas tem que vir aqui participar conosco. Rogério, um torcedor aí se manifestou dizendo que com Cortez, Cortez, Maicon e André, olha, eu estava pensando quais os grandes laterais que a dupla teve, né, nesses últimos anos. A dupla conseguiu grandes títulos sem ter grandes laterais. Claro, tiveram as exceções, Arce, Roger, mas também tiveram outros bem medianos e as equipes foram vencedoras. Olha o Inter na época do Vacaria, né, um lateral bem simples, né? Olha o Grêmio com o Pará. E que não foi ele que jogou, né? A final do Brasileiro. Não, foi o Chico Fraga. E nem o Cláudio Duarte também jogou aquela final de 75. Quem jogou foi o Valdir pela lateral direita. Valdir. É uma posição que tem essa escassez, e não é nem só na dupla Grenal. Eu acredito que no futebol brasileiro a gente tem a escassez de laterais esquerdos, principalmente. Até os direitos tem aqueles jogadores na média, como tem o Leonardo Gomes e o Bruno aqui no Inter, até o Zeca também. São poucos os laterais esquerdos no futebol brasileiro que realmente se destacam. O Inter se falava muito bem do Iago, só que o Iago não é um lateral acima da média, é um lateral sólido que acabava se destacando justamente por ser sólido, por ser um lateral mediano. Sólido para ir para frente, né? Porque na marcação não tinha nada de solidez. E foi um lateral que foi vendido por 10 milhões. Então, E o Cortez é um jogador que não é em todos os jogos que joga bem, mas tem momentos que ele vai para o ataque e vai bem, ele apoia bem. Eu acho que é um pouco de má vontade com o Cortez. Eu acho que só não sabe cruzar. A gente vive aí um momento de escassez de laterais no futebol mundial, eu acho. São poucas seleções nacionais, por exemplo, que tem um grande lateral. A seleção brasileira tem o Daniel Alves, que para mim é o melhor do mundo e agora está jogando aqui. Então, e isso não tem não sei se laterais esquerdos esse mais problema ainda. Não é meio geral, assim. A gente vê muito cara que joga no meio e consegue se adaptar a jogar na lateral. Qual foi a última seleção campeã do mundo? A França. Jogou com lateral improvisado, jogou com um zagueiro improvisado na lateral direita, o Pavard, que é um zagueiro, e jogou com um zagueiro improvisado na lateral esquerda, que é o Lucas Hernandes. Então, não impediu de ser campeão. A Alemanha também foi campeã do mundo com um jogador que era meia, Felipe Lahm. Perdeu campeão do mundo lá para o Brasil em 2002. E depois, mais pra frente, foi campeão com o Felipe Lahm, que também era um meia. É difícil. Até o Rovedes jogou na lateral também. O Rovedes sim, que também é um zagueiro, é verdade. Não tinha lateral esquerdo na época, porque o Schmelzer tinha se machucado, né, que era o lateral esquerdo titular em 2014. Eu penso que se perdeu a identidade de laterais quando começou a grande discussão sobre ala ou sobre lateral. Aí você não formava nenhum nem outro dentro do futebol brasileiro, especialmente no futebol brasileiro. Então, aí hoje é difícil encontrar um lateral que seja equilibrado nessas duas valências, da defensiva e do apoio. Ou você encontra laterais que são alas, que conseguem jogar de uma intermediária para frente, no apoio, que para mim era o caso do Iago, ou laterais que não conseguem ter uma produtividade no apoio, que são mais laterais mesmo, que trabalham bem na marcação, funcionam como um terceiro zagueiro. Eu me lembro assim, o último jogador que talvez tenha aqui no Internacional, que é o que me vem à memória, foi o Ceará. O Ceará era um jogador que era um bom marcador, inclusive era bom cabeceador, compunha como terceiro zagueiro, com facilidade,
e tinha um razoável apoio. Não era um grande apoiador, mas não comprometia para apoiar. Era um jogador que podia servir sempre de apoio numa combinação 2-1, 3-1, era um jogador que se fazia presente. Tá? É o que eu me lembro de jogador de equilíbrio. E é nesse aspecto que eu falo. Tem um lateral que eu acho que até dá para comparar com o Ceará, que eu particularmente gosto muito, eu não queria que tivesse saído aqui do Rio Grande do Sul, que é o Fabiano, lateral direito que jogou ano passado no Inter. Acho que é um lateral que é um ex-zagueiro, então ele consegue defender muito bem, consegue ser um Tanto que ganhou a posição ano passado. Consegue ser um terceiro zagueiro, como tu falou, em recomposição. E não era o melhor lateral atacando, mas ele sabia trocar bola e chegar bem no ataque. Eu gostava muito do Fabiano. Assim. Onde é que ele anda, hein? Ele está agora em Portugal. Está em Portugal já? Ele foi emprestado para Portugal. Acho que era o Rio Ave. Rio Ave é o time dele. Ele foi emprestado para Portugal. O Inter até quis continuar com ele, mas o Palmeiras não quis emprestar ele de novo para o Inter. Então teria que bancar uma grana. Vista é o time. Está no Boa Vista. O Inter, para mim, o Inter teve 2 bons laterais recentes também. O William, lateral direito, está no Wolfsburg. Bom lateral, ofensivamente muito bem e defensivamente Está marcando gol até no Wolfsburg. Sólido, jogando de lateral esquerdo, né? Curioso, lá na Alemanha. E o Kleber, né? Kleber Chicletinho era um lateral completo. Lateral completo, né? Campeão da Libertadores 2010. Jogou aquela Copa do Mundo também em 2010. Né, com a seleção brasileira. O Kleber, que foi do Corinthians e tal. Carequinha. O único problema dele é que ele não queria muito jogar, né? Ele não tinha muita tesão para jogar. Mas esse é um jogador que eu já coloco naqueles que são quase extra classe, o Kleber. Ah, bom. O Kleber é um jogador assim, como tipo Daniel Alves, talvez não no mesmo nível. O nível técnico do Kleber era incrível, batia na bola como qualquer um. Aqueles cruzamentos dele. E ao mesmo tempo o Inter tinha um cara que não era tudo isso do outro lado, né? Ney. Era o Ney. Não tinha nem joelho, né, o Ney. E o Luan começou a reencontrar. Saiu do lateral direto. Vamos para o ataque. Não, mas boa essa... Saiu do lateral direto. Deixa eu só, antes de falar do Luan, dizer aqui, o José Luiz Souza Rodrigues no nosso Facebook. Vamos Tricolor, 2-1. Está otimista aqui, o José Luiz. Deixa eu ver, o Carlos Henrique Gutierrez. Diogo sabe muito, ou Luan, se acordar, poderia entrar no segundo tempo hoje. Se acordar, ele está dizendo, Carlos Henrique. Thiago Silva, Grêmio vai ganhar de 3-1. Que confiança. O João Feijó está dizendo exatamente, estou curioso para ver a arbitragem do argentino Lustó contra o Grêmio. O Palmeiras fez o que quis no jogo, ser escandalosa. Não houve interferência do VAR no lance do Alisson. Qual é o lance do Alisson? É uma cobrança que o Grêmio não, mas os torcedores do Grêmio fazem do Luan em cima do Alisson. O Luan deixa o Alisson girar e quando o Alisson gira, o Luan coloca as mãos nas costas do Alisson, mas para mim, né, o Alisson já está em queda, né? Tanto que ele reclama muito pouco, né? O VAR não pode avaliar isso, então... A intensidade, né? Para mim já está o VAR nem pode interferir. Foi um lance parecido, então, com o que o David Braz fez contra quem aqui, que ele fez um pênalti pelo Brasileiro? Foi na estreia dele contra o Vasco, não foi? Acho que foi contra o Vasco, então foi um lance parecido. Não, mas ali a bola bate na mão dele, no pênalti. Do David Braz? Sim, ele empurra e a bola bate na mão e volta e faz o pênalti. Mas aí a marcação do pênalti é pelo toque ou pela falta? Porque o zagueiro, o jogador do Vasco, que era o zagueiro do Vasco, também fez a falta nele antes. Eu entendi que foi pelo toque, eu me lembro que foi pelo toque. Mas enfim, o Humberto Claudino, o Grêmio foi incompetente na arena, difícil esperar uma mudança em São Paulo. Vinícius Portes, para que usar o VAR sem poder usar 100% do tempo, um recurso imprescindível como a câmera lenta? Parece que buscam um pretexto para poder errar, diz o Vinícius Portes aqui. O Ricardo Valente está dizendo que é Grêmio 2-1 hoje. O alemão da fronteira, Vitor, está te mandando um recado. Da fruteira. Da fruteira, tá. Meu olho está falhando aqui, deixa eu aumentar a letra aqui. Tá? Alemão da fruteira. Está sempre ligado. Quem é o alemão da fruteira? O alemão da fruteira, ele tem uma fruteira embaixo do viaduto Birici. E faz um ano ele levou 2 tiros no intestino, é um sobrevivente.
dessa violência aqui da nossa cidade. E está sempre ligado aí, Legal. virando o jogo. Um abraço, Alemão. Um abraço para o Alemão da Fruteira. Um abraço também para o Ramiro. E o nosso WhatsApp, Diogo. Mandar um grande abraço para o Felipe Maranguelo, que diz assim, hoje o Grêmio vai precisar o que tem faltado nos últimos 2 anos em momentos decisivos, intensidade e agressividade, segundo ele, mandando um recado para a gente aqui no WhatsApp. O Felipe Maranguelo, né, falando aí sobre essa falta de intensidade e também de agressividade do Grêmio nos últimos 2 anos. Mas o Grêmio, na primeira fase da Libertadores, o Grêmio estava praticamente morto, né? Aí chegou nos momentos decisivos, cresceu e de repente, como o torcedor ainda há pouco falou aí, o Luan acordando pode fazer uma diferença. Mas é que... E ele não vai mais embora, tá? Não vai mais? Não. De novo? Vai Outro... não. Vai ficar aí. Então vai se aposentar no Grêmio, Luan, né? Eu vou te dizer, sei lá, é que eu falar sobre o Luan, pra mim, pode se aposentar aí. Ele deu tudo que o Grêmio tem nos últimos 4 anos, então... Sim, mas ele vai jogar, não joga. Ele não joga porque o Renato não quer, né? Bom, tudo bem, mas não está jogando no Grêmio, não consegue ser negociado. Então, o que vai acontecer? Não, é que ali no caso, nesse caso específico do Luan, da questão da negociação, né, o Atalanta contratou um outro jogador para uma outra função, que era prioritária para eles naquele momento. O Luan não seria a prioridade, né? O Luan era para acrescentar no elenco de um time que vai jogar a Liga dos Campeões, então eles preferiram uma opção necessária. Mas se o Luan é todo esse jogador, ele tem que ser considerado a prioridade pelo time que vai contratar. Mas é que o time que tentou contratar não precisava desse jogador, entendeu? Mas então para que tentou contratar? Era um capricho, né, da Atalanta, eles podem ter. Quem está indo para o Atalanta também é o Guilherme Arana, É por causa do Guilherme Arana que ele não está indo. Por causa do comunitário. Me parece muito mais jogo de empresário. Teve uma forçada, venderam bem o Luan, né, no sentido de recomendação, levaram tanto. Só que o Atalanta não pensava no jogador. Eu não sei se a Atalanta não pensava no Luan. Eu sei que tem um representante da Atalanta, um avaliador que mora em Porto Alegre há 4 meses para ver o Luan. Ele mora aqui há 4 meses. Mas ainda então se justifica, se o cara está aqui, avalia o Luan, ele tem que fichar com o clube lá. Não, mas eles ficharam. Leva esse cara. O problema é que ele só tem uma parte do dinheiro e o Grêmio não vende por essa parte do dinheiro. Ele não tem conseguido ver o Luan também. Ele só tem 7 milhões de euros. Ele veio para observar o Luan, mas o Luan não está jogando. Eu não venderia o Luan por 7 milhões de euros, não sei vocês, mas eu não venderia. Bom, mas então tem que dizer desde o início, olha, por esse dinheiro, como disseram para o Everton aí, por essa grana não vai sair. Mas é que entre avaliar e consultar... 7 milhões de euros pelo Luan, venderia fácil, um jogador que reserva. Tá louco. Jogador com 27 anos. Na verdade, o que o Grêmio esperava é que... 27 esse ano, né? O ano que vem, de março, 27 de março, um dia antes de mim. O Grêmio esperava que a Atalanta enviasse uma proposta agora, né? Ao invés de essa proposta que foi feita para o Arana, que ela chegasse para o Grêmio com um valor maior do que esses 7 milhões, porque assim, o Grêmio, 10 milhões fechava o negócio. 10 milhões. A Atalanta sinalizou que 7 era mais ou menos a faixa de preço que eles dispunham para pagar pelo Luan. Fecha em 8. Também tem uma outra questão que é a seguinte, não é só um empresário que estaria envolvido nessa negociação. Não só o Paulo Pitombeira, que é o representante mas do Luan. normalmente nisso aí tem de 3 a 4 empresários envolvidos numa negociação dessas. Tem o Jair Peixoto também, que apesar de não ser mais oficialmente representante do Luan, tinha parte no negócio ainda e tinha vínculos fichados ainda com o Luan para serem cumpridos em uma negociação. Então, o valor não era o mesmo para todas as partes. Claro. E aí a Atalanta... Mas se é um jogador que realmente o clube quer, é por isso que eu estou dizendo que era um negócio de empresário. Um empresário recomendando para o clube, outro recomendando para outro empresário, e aí não fecha o negócio. Por quê? Porque a grana é curta para contemplar todos os interesses. Agora, se um clube realmente quer contratar um jogador, ele vai fazer dinheiro para contratar esse jogador. É que o Luan não era prioridade para o Atalanta. O Luan estava sendo um negócio que estava sendo fabricado para o Atalanta.
Algum empresário chegou, encontrou terreno fértil no Atalanta, plantou o negócio do Luan e vamos ver o quanto vai nascer aí essa planta. Entendeu? Só que a planta nasceu que não dava lá flor para todo mundo, né, amigo? Não ia ser suficiente para o Grêmio, para o empresário daqui, empresário de lá. A informação que a gente trabalha na Rádio Grenal é que o Atalanta observa o Luan desde antes do título da Libertadores de 2017, ou seja, desde antes de título de Rei da América, desde tudo isso. Porra, e não levou o cara? Pelo amor de Deus. Tem boi nessa linha aí, amigo. É verdade. Tem boi nessa linha aí. Tem boi nessa linha. Por favor. Mas vamos lá. Ô Vitor, tu fez a tua assessoria de imprensa aqui porque o Matheus Oliveira da Fonseca assistindo aqui, Vitor Bleide Moraes, show de bola. Grande Matheus. Matheus mora em Sapiranga, grande abraço. Matheus é primo. Bom, primo, tá aí, primo, tá certo. Primo. Escuta, o Sérgio Luiz Ritt Moreira está levantando aqui uma questão que eu vou deixar até para depois do intervalo para falar sobre isso. Ele está relacionando resultado de hoje com o resultado de amanhã. Seguidinho a gente vai falar sobre isso. Circuito de palestras Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes já confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen. Mais informações você obtém no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc.com.br/Conexão de Ideias. Isso aí. Realização Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. Vamos às mensagens do Banrisul e também do Sesc, nós voltamos em seguida. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no Sesc de sua região. Isso aí, consulte o Sesc da sua região ou, como eu disse há pouco, o site do Sesc, sesciprs.com.br. O que era, Vitor? Rogério, queria te passar aqui a revista Expansão, que está quentinha, recém saiu a edição de agosto. Tem uma matéria muito bacana, tem uma coluna, uma entrevista muito bacana com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica. E a minha coluna está na página... Vou mostrar aqui o Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Aliás, nós tivemos a oportunidade aqui na RDC TV, por ocasião da cobertura do 47º Festival de Cinema de Gramado, de ter a satisfação, e eu diria até a honra, porque ele é uma personalidade, sem dúvida alguma, na nossa cultura, né? É um ícone da nossa cultura. Tivemos a honra de ter o Maurício de Souza como entrevistado, né, no nosso estúdio, super lá simpático, na Rua Coberta. Um cara maravilhoso. Bom, um cara que cria tudo isso, 60 anos de carreira. Não podia ser diferente. E aqui está a coluna do Vitor Bleide Moraes, né? Coisa de pai coruja mesmo, assumido. Um absoluto nepotismo. Nepotismo, né? Assumido. Assumido, nepotismo. Aliás, hoje está completando aqui, 9 anos e 7 meses. Contagem regressiva para os 10 anos. Tá certo. Então tá. Aí eu relato, não pode existir emoção maior do que ser pai. Não pode existir emoção maior. Eu vou te dizer que essa emoção é maravilhosa, sem dúvida alguma. Agora, tem uma emoção quando tu é pai, quando tu é avô. Em dobro, né? Dizem que é em dobro. É fantástico. Bom, mas vamos lá, as duas são maravilhosas, vocês vão ter oportunidade ainda, meninos. Com certeza aí. Estamos trabalhando. De serem pais e avós também. Bom, o que diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira aqui? Boa tarde, Rogério. Ele me chama Rogério Raiz, tá bom, valeu. Resultado do jogo de amanhã passa pelo resultado de hoje. Explico melhor.
Grêmio ganhando hoje, Inter perde a vaga amanhã. Grêmio eliminado, Inter tem chances amanhã. E ele diz, lembrando o Comebol. Olha, eu sou da teoria da conspiração, assumidamente eu sou da teoria da conspiração, mas o Sérgio Luiz Ritt Moreira nessa aqui me superou, me ganhou o Sérgio Luiz Ritt Moreira. A minha teoria da conspiração é só essa, nos dão a final da Copa do Brasil e nos tiram a semifinal da Libertadores. Eu ouso concordar ao contrário, se ele me permite. Se o Grêmio classifica hoje, as chances do Inter classificar amanhã triplicam. Explique. O Inter vai querer classificar muito mais do que já quer. Não, mas Se o Grêmio chega lá, imagina como é que não vai estar o anímico do torcedor do Inter, dos jogadores, de poder fazer mais um Grenal. Mas não é isso que ele está falando. O Sérgio eu entendi o que ele quis dizer. Na questão dos interesses. Sim, não, entendi. Mas o que eu quero dizer é, olha, se o Grêmio classifica hoje, Porto Alegre vem abaixo amanhã, né? Na minha visão. Porto Alegre vem abaixo, porque o Internacional vai botar 50 mil torcedores no Beira-Rio. Imagina com o Grêmio classificado, a força que o Beira-Rio não vai fazer junto com o torcedor para o Inter também chegar lá. Eu acho que um é propulsor do outro. E claro, né, a força que o Inter vai fazer para classificar, se o Grêmio for desclassificado, também será muito grande. Mas classificado, nossa. Eu acho que os bons ventos chegaram ao Rio Grande do Sul. No sábado, o Zequinha fez um jogo sensacional no Passo da Areia e venceu por 4-2, Volta Redonda. Chegou no terceiro lugar do grupo. Terceiro lugar do grupo. Daí o Juventude e Ipiranga também estão classificados. Né? Então são 3 clubes disputando aí para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. E sábado tem, ainda não se sabe o local, provavelmente seja no Passo da Areia, mas ainda faltam alguns detalhes. Por quê? Porque há uma alegação de que há problemas estruturais no Passo da Areia. Os bombeiros já estiveram lá. Mas estão jogando até agora? É o lado oposto das cabines. Sim, na geral lá, que não tinha sido liberada. A geral normalmente não tem sido aberta, né? Sim. Então, para esses jogos maiores, então é uma exigência da CBF, mas provavelmente esse jogo vai acontecer no Passo da Areia. Tivemos no último sábado 1.100 torcedores, que já é uma marca interessante para o jogo do São José. E provavelmente o São José vai conseguir chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Pancho, o presidente, está lá nos assistindo. Um abraço para o Pancho, o Luciano, diretor de futebol também. E a torcida Zequinha está a 1000. Que surreal isso, né? De poderem e tentarem tirar o São José do Passo da Areia para esse jogo, né? Eu entendo que são os regramentos da CBF, essa questão de quantidade de público, não sei o quê, mas... jogou toda a competição, né? Uma competição... Toda a competição. Da Série C, que eu entendo que tem que fortalecer, mas... Eu até penso, positivo, professor. Eu penso que se não for algo assim que agrida muito a legislação, que seja algo contornável... Exato. Né? Deixa jogar. Que saia esse PPC lá... PPC? PPCI, dos bombeiros, porque é só nos bombeiros que continua... Não parece que os bombeiros até já acertaram. Eles realizarem ali algumas intervenções. Olha que isso é importante para o ano que vem já, né? Exatamente. Porque, claro, nós estamos pensando no São José na Série B. Vai classificar, a gente vai torcer para isso. Tem que estar com o Zequinha sempre. E pode classificar os 3. Sim, se os 3 passarem pelo mata-mata ou pelos mata-matas que tem agora... Né? Eles já estão os 3 classificados para a Série B o ano que vem. Não, eu digo que... Então, mais do que nunca, a torcida pelo futebol gaúcho. Eu digo só que o São José não pode correr o risco de estar na Série B e não ter o seu estádio, porque... eu acho estranho que aumentaram tanto as exigências. Dentro do Passo da Areia já teve shows do Elton John, teve show do... A música está liberada para o futebol. Para o futebol que vem essa complicação. O Humberto Claudino está dizendo, no próximo ano o Luan passa a receber mais de 1 milhão de salário. Sim. Tá? O Paulo Palombo Prus, ligado aqui em Aracaju. Esse aí está sempre nosso ligado. Amigo lá, abraço para todos, especial para o Vitor. Flávio Tachi, Romildo acredita que possa ganhar dinheiro com o Luan. Tá? Segundo o Cautio Mercato, o Atalanta gastando 8 milhões de euros para levar o Guilherme Arana. O valor que eles queriam depositar pelo Luan. Que é o quê?
o Guilherme Arana. Lateral É um lateral. Então gasta 8 milhões para um lateral e quer dar só 7 por um jogador que é um meio atacante? Ah, por favor, me contem de novo essa história aí. O Sidney Morbach, o que ele não fala é que teve um lance igual na área do Inter. Qual é o lance igual de mão contra o Flamengo? O lance do Moledo. Um pouquinho antes do lance do Rodrigo Caio. Mas foi um lance de condução também? Não me lembro Ou desse de lance. bater na mão? Bateu na mão. Tá bom. Eu não me lembro desse lance. Celso Machado Pontes, na torcida pelo nosso Zequinha. Abraços a todos, especial para o Vitor Blade Moraes. Estou falando, Vitor, fez uma assessoria hoje para vir ao programa aqui. A Sandra Ludovic Viotti, ligada aqui em Carazinho. Também? Abraço a todos, especial Vitor Blade. Tá bom, Vitor, vai ser o divulgador do programa aqui, tá? Com muito vai prazer. Ficar oficializado. O Wilson Madruga, da minha Watch Party, está dizendo aqui, é péssimo árbitro do próximo jogo do Inter e que hoje é Grêmio 2-1 no Palmeiras. Quem mais participando? A Elizabeth Jorge, conosco aqui, cumprimentando a todos, participando da Watch Sports, o Sérgio Luiz Rite Moreira também mandou o mesmo recado aqui. Muito bem. Bom, a gente espera que nós tenhamos surpresas positivas, a começar por hoje, que seja uma surpresa positiva, não só do time do Grêmio, mas no meu aspecto, que nós tenhamos uma arbitragem absolutamente correta e que as coisas se decidam apenas pela qualidade dos dois times e que fique aí. Vamos esperar que seja assim. Tá? Lembrando para vocês que nós temos logo mais, a partir das 9 horas da noite, o Dois Toques. Tu vai participar também hoje, ô Pedro? Porque hoje tu já está, hein? Está no RDC Esportes, no Virando o Jogo, tem que fechar. Não. A tríplice coroa, tem que... Acho que hoje não. Vou dizer para o teu pai te escalar também para tu fazer a tríplice coroa. Valeu. Bruno Flores, Diogo Rossi e Vitor Blade Moraes, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez. Obrigado aí pela revista Expansão. E lembrando que nós estaremos de volta amanhã para debater o que foi Grêmio e Palmeiras e também projetar Internacional e Flamengo, logo depois do RDC Esporte, que tem a apresentação do Paulo Brito com os comentários do Ribeiro Neto. E amanhã tu participa aqui, Pedro? Ou a Paloma já vai estar aqui? Não, a Paola. Amanhã eu estou aqui, a Paola ainda está voltando. A Paola está voltando de São Paulo. Tá certo, muito bem. E com as reportagens do Guilherme Paz também. Agradecendo a sua audiência, seja pela NET, nos canais 24 ou 524, ou pelas nossas diversas plataformas digitais. Muito obrigado, estaremos de volta amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Até lá. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.